vou ficar dependente de remédios depois da cirurgia bariátrica? Eu vim aqui hoje para responder essa pergunta para você. E essa pergunta, eu vou ser muito direto e breve contigo. E se você achar que a resposta ia ser diferente, você pode ir embora. A resposta é sim, você ficará dependente de remédios. Então, de maneira muito direta, sim, você ficará dependente de remédios depois da cirurgia bariátrica. Agora, isso não quer dizer que a cirurgia bariátrica é ruim ou quer dizer que você vai ficar doente depois da cirurgia bariátrica. Eu quero discutir um pouco com você nessa aula hoje sobre o porquê que você precisa de medicamentos depois da cirurgia bariátrica. Que você deve considerar isso na realização da sua cirurgia, ou seja, quando você estiver se programando para fazer a cirurgia, essa necessidade de uso de medicamentos, ela tem que nortear a sua decisão em fazer ou não a cirurgia bariátrica. E aí eu quero que você me responda, de maneira também bem direta, será que eu vou trocar uma doença por outra? Será que ao fazer a cirurgia bariátrica eu vou ficar doente? Porque uma coisa é fato, a gente sabe que a obesidade é uma doença. E se ela é uma doença, a obesidade tem que ser tratada como tal. Mas para tratar a obesidade, eu tenho que usar um antídoto, um remédio. E esse remédio, ele vai ter efeitos colaterais. Então, esses efeitos colaterais, eles são piores do que o efeito deletério da doença de base, que é a obesidade? Essa pergunta que eu vou te esclarecer hoje. Justamente isso. Porque uma coisa tem que ficar claro: você não vai trocar uma doença por outra. Quando a gente olha o que a cirurgia bariátrica pode trazer de problemas em comparação com o que a obesidade pode trazer de problemas, eu enumerei nesse slide algumas questões bem básicas e diretas aqui para te mostrar. Primeiro, a obesidade ela reduz a expectativa de vida. O paciente que sofre de excesso de peso, ele vai viver menos. Que tanto? Cerca de 8 a 10 anos a menos na vida dele. E um detalhe, além de viver menos, a qualidade de vida desse paciente, ela normalmente é muito ruim. A pessoa que sofre de obesidade grave, ela por muitas vezes não consegue se higienizar sozinha. Ela por muitas vezes não consegue agachar para fazer atividades simples do seu dia a dia, como amarrar um cadarço. Ela se vai à igreja, ela fala, meu Deus, e agora? Como é que eu vou sentar nessa cadeira de plástico sem que ela quebre? Se ela vai andar de avião, ela senta naquela poltrona, ela não cabe sem o extensor do cinto. Às vezes ela tem que comprar duas passagens para poder viajar, porque um banco só lá do avião não cabe. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração como índice de qualidade de vida. E eu vou além. A grande maioria das pessoas que eu opero no meu dia a dia são mamães, são mulheres que estão ali na faixa de 20 a 50 anos de idade, normalmente que têm 2 ou mais filhos, e a grande maioria dessas mamães que nos procuram, elas não estão conseguindo brincar com seus filhos. E aí eu te faço uma pergunta, eu como pai de duas crianças, já uma pré-adolescente, né, mas de também uma criança, a Liz de 5 anos e a Sofia de 11, o que você espera da sua única vida que Deus te deu? Porque as crianças, elas vão crescer. As crianças crescem e você simplesmente perdeu aqueles momentos com elas. Isso é muito forte porque o tempo é o nosso ativo mais precioso. Que quem é mais rico? Será que eu ou o Warren Buffett, que é um bilionário, né, no mercado de ações? Eu sou mais rico que o Warren Buffett. E o motivo de eu ser mais rico que ele é porque eu tenho um ativo mais precioso que existe, que é tempo. Eu tenho muito mais tempo de vida que ele. Se eu tenho muito mais tempo de vida que ele, eu posso dizer que eu tenho muito mais riqueza que ele. Se parar para pensar, ele daria talvez
talvez todos os bilhões que ele tem na conta bancária por mais 40 de anos de expectativa de vida, que é o que eu tenho em média. Então, isso, voltando aqui nos problemas da cirurgia bariátrica, a obesidade tira de você. Ela tira de você expectativa de vida. Ela tira de você um tempo que não volta, que, por exemplo, é o tempo de brincar com os seus filhos. Né? Seus filhos vão crescer, vão embora, vão constituir a família deles. E aí você não aproveitou esse momento. Da mesma forma, o seu casamento, o seu relacionamento também é prejudicado. Às vezes a gente recebe aqui na clínica pessoas muito jovens que estão em dúvida se vão fazer a cirurgia bariátrica ou não. E uma das dúvidas é, eu sou muito nova para fazer. E aí vem aquela mesma pergunta, tá, mas se você é muito nova para fazer, por que você não aproveita a oportunidade que você está tendo de fazer uma cirurgia extremamente segura, extremamente eficaz, que vai te dar uma qualidade de vida muito maior ao longo da sua vida, ou seja, você vai aproveitar os seus anos de vida de forma muito melhor, mais saudável. E a pessoa fica, não sei se eu quero, eu vou esperar mais. Tá bom. Só que um dos grandes, como eu estava te dizendo, problemas que a obesidade traz é essa questão das dores. A dor articular, dói as juntas, dói o quadril, dói o tornozelo, doenças metabólicas associadas, baixa autoestima. Quando a gente vai falar de autoestima, isso aqui é muito relativo, porque tem pessoas que, independente de estarem acima do peso ou não, fazem o que quer da vida, vão lá no clube, mas a imensa maioria dos pacientes que a gente atende, e aí eu me incluo como alguém nessa mesma situação anteriormente à minha cirurgia bariátrica, eu tinha vergonha de tirar a roupa num clube, eu tinha vergonha de jogar bola sem camisa, eu tinha vergonha de aproveitar esses momentos da minha única vida porque eu tinha vergonha de expor meu corpo. E aí quando a gente compara os problemas que a obesidade traz com os problemas que a cirurgia bariátrica pode trazer, observe o que eu estou dizendo, pode trazer, porque não necessariamente ela vai trazer esse tipo de problema, os problemas da bariátrica são muito pequenos quando você compara com os problemas da doença de base, que é a obesidade. A cirurgia bariátrica, ela traz um problema para você, que é carinhosamente conhecido por mim como o meu paciente sem vergonha. O meu paciente sem vergonha, ele não quer adequar a alimentação. Ele quer ficar comendo as mesmas porcaria que ele comia antes. E isso é um problema para você que faz bariátrica, porque é um problema. Observe que eu coloquei nos problemas, porque deve existir de maneira obrigatória uma adequação alimentar. O paciente que faz bariátrica, ele está proibido de ter uma alimentação baseada em rosquinha, em biscoitinho, em carboidratinho. Esse tipo de coisa vai trazer desnutrição proteico-calórica para você. Você vai ficar desnutrido. E aí, você vai arrepender de ter feito bariátrica. Por quê? Porque você não mudou o hábito. Agora, além dessa questão de adequação alimentar, a bariátrica, ela exige de você o uso de vitaminas para o resto da vida. Isso é um problema. Eu não estou aqui passando a mão na cirurgia, romantizando a cirurgia, dizendo que ela é perfeita. Não é, não. Ela é uma cirurgia imperfeita, ela tem uma série de problemas, é isso que eu estou detalhando aqui para você, para te ajudar nesse processo de decisão, de fazer ou não fazer. Se você não quer tomar vitaminas para o resto da vida e monitorizar esses níveis de vitaminas, beijo, vai procurar outro jeito de emagrecer, porque a bariátrica não é para você. Não é assim que funciona, é obrigatório você suplementar vitaminas. Assim como a atividade física também é obrigatória. O paciente que faz bariátrica, que continua sedentário, que não vai para a academia, que não faz musculação, que não faz o que deveria fazer para poder manter a sua massa muscular trófica, sua massa muscular forte, invariavelmente ele também terá outros problemas, que é decorrente, realmente esses problemas são decorrentes, desculpe, da cirurgia bariátrica. Esses problemas são principalmente uma perda de massa muscular, a gente chama isso de sarcopenia. Sarcos é um prefixo grego que quer dizer músculo e penia é falta. Então, sarcopenia quer dizer falta, falta de músculo. E osteopenia quer dizer falta de osso, falta de massa óssea. Então, o paciente que faz bariátrica e continua sedentário, sem suplementação vitamínica, sem alimentação equilibrada, ele vai ficar
com cara de doente. E não só com cara de doente, ele vai ficar realmente doente. Por isso que eu preciso te mostrar esse painel de problemas. Entenda, mais uma vez, que a cirurgia bariátrica está longe de ser um procedimento perfeito, está longe de ser um procedimento que não tem risco nenhum, que não tem problema nenhum. Eu estou aqui justamente para te falar dos problemas, para você parar de achar que eu sou uma pessoa, se é que você acha isso, mas normalmente quem já me conhece há mais tempo, né, quem já me segue nas redes sociais, quem é meu paciente, já sabe que eu não romantizo a cirurgia bariátrica, já sabe que eu falo dos pontos negativos da cirurgia, sabe que eu não passo a mão na cabeça dos nossos pacientes, que eu chamo carinhosamente de pacientes sem vergonha, porque a cirurgia ela tem sua problemática. E você tem a obrigação de entender quais são esses problemas para você não cair neles. E eu tenho a obrigação, como eu estou fazendo aqui neste momento, de te mostrar os possíveis problemas. Agora, uma outra questão que tem que ficar clara para você é quais são as soluções, então? Quando eu faço a cirurgia bariátrica, o que, que muda na sua vida para melhor? O que, que é resolvido na sua vida? Primeiro, se você faz a cirurgia bariátrica, você vai viver cerca de 8 a 10 anos a mais na sua vida. Mas esses 8 a 10 anos a mais, eles serão com mais qualidade de vida. Tudo aquilo que você tem dificuldade por estar acima do peso vai ser resolvido. Ou seja, as suas articulações vão continuar preservadas e fortes. O seu joelho ele vai conseguir carregar o peso que ele nasceu programado para carregar. Ele não vai evoluir com sobrecarga, né, de peso articular. Então, melhora a dor crônica, melhora a dor lombar, melhora a dor no quadril, melhora a dor no tornozelo, melhora a dor no joelho. Agora, além dessa melhora de dor, melhora a disposição. O paciente que emagrece grandes percentuais de peso, aqui eu estou te mostrando um dos meus maiores casos de sucesso, já ia falando o nome dele aqui, mas publicamente não pode falar, né? Um dos meus maiores casos de sucesso, este rapaz, ele está forte, ele está com a massa muscular trófica, ele é jovem, ele está com a vida muito melhor hoje do que quando estava nesse lado da esquerda da foto que você está vendo aí. Então, assim, ele resolveu, ele rejuvenesceu o seu metabolismo. Gente, isso aqui é importante demais. A cirurgia bariátrica, ela soluciona um envelhecimento precoce do nosso metabolismo. Quando a gente faz uma bioimpedância, que é um exame, ou um DEXA, né, que é um exame que avalia a composição corporal, a gente olha a composição corporal do paciente com obesidade grave, ele é um idoso do ponto de vista metabólico. Ele é um idoso, ele tem uma idade metabólica lá muito mais avançada do que ele teria que ter. Quando a gente emagrece, com ou sem cirurgia bariátrica, mas quando a gente emagrece e chega no nosso peso corporal normal, o ideal para a gente rejuvenesce do ponto de vista metabólico. E por muitas vezes, como a pessoa que vos fala, você rejuvenesce a cara também. Você fica com a cara de gente mais nova. Esse paciente meu também ficou com cara de mais jovem. E por que isso acontece? Porque a obesidade é que é o problema. A obesidade é que tem que ser combatida. Se você continuar obesa, com excesso de peso, você não vai melhorar nada na sua vida. Então, olha que raciocínio mais idiota que as pessoas têm. Eu não vou fazer cirurgia bariátrica porque eu não quero tomar remédio para o resto da vida. Tá bom. Então, voltando o slide, você não quer fazer cirurgia bariátrica porque você não quer tomar remédio para o resto da vida. Então, você não vai ter necessidade de adequação alimentar, que é um problema da bariátrica, vou pôr entre aspas, mas é um problema. Você não vai ter que usar vitamina, beleza? Você não é obrigado a fazer atividade física, você não vai passar mal depois das comidas, que a gente chama de dumping, você não vai ter um risco, como a bariátrica traz, de sarcopenia e osteopenia. Porém, você vai viver 10 anos a menos. Você vai ter uma vida ruim. Você vai continuar tendo a vida com deficiências aí do ponto de vista de mobilidade, de dificuldades articulares.
você vai começar a adquirir outros problemas de saúde, como pressão alta, diabetes, problema de colesterol. Às vezes você não vai encontrar o seu marido dos sonhos, sua mulher dos sonhos, porque você não sai para a rua, você não está se aberta para relacionamentos. Você vai ter outros problemas associados, como diabetes, você pode precisar de hemodiálise, você pode infartar mais cedo, morrer mais cedo, não ver seus filhos crescerem, não ver seus netos crescerem. Aí, não, mas eu vou continuar com excesso de peso. Beleza, você vai continuar doente. Agora, se você faz a cirurgia bariátrica, você trata todas essas doenças associadas. Daí eu estou te falando com uma experiência própria. Eu tratei uma série de doenças minhas metabólicas, como pressão alta, que estava com picos hipertensivos, como pré-diabetes, ácido úrico elevado, problemas de colesterol, gordura no fígado, apneia do sono, tudo isso foi tratado com um procedimento só associado ao emagrecimento. E agora, tadinho de mim, eu tenho que tomar vitamina todo dia. Eu tenho que ficar com a mãozinha cheia de calo de tanto fazer exercício físico para eu não ter o osso fraco nem o músculo fraco. Tadinho do Fábio, se ele comer um brigadeiro, ele pode passar mal ou ficar com dumping. Tadinho. Tadinho. Você pode achar que eu sou um coitadinho. Estou muito feliz. Estou muito feliz porque eu tenho uma vida muito melhor hoje. Eu estou livre desses problemas, eu posso viver, de acordo com a literatura médica, 8 a 10 anos a mais, conseguindo ficar um garotão. Eu tenho 41 anos, mas tenho disposição de 20. Agacho, levanto, corro, faço o que... Por quê? Eu opero muito melhor hoje porque eu emagreci 31 quilos. É simples assim. É simples assim. E aí, eu queria primeiro relembrar algumas coisas aqui com você. Tá fácil até aí, pessoal? Bom, deixa eu só ver alguns comentários aqui, então, enquanto a gente vai dando andamento. Ó, tô com o Instagram aberto aqui. No YouTube a gente não tem pergunta, mas aqui no Instagram a gente tem uma pergunta, ó. Acompanhou o processo de um paciente nosso, ela disse muito bom. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Ela é lá da minha cidade natal. Ó, o Vinícius escreveu, boa, doutor, 2 anos e meio de sleeve, virei um atleta, 40 quilos a menos e estável, só alegria. E se não mudar o estilo de vida, não adianta nada. A Noemi escreveu que ela não é minha paciente, mas ela é sem vergonha. Vamos mudar de é sem vergonha para você estar sem vergonha, né? Vamos embora melhorar a sem vergonhice aí? Então, voltando aqui para a nossa apresentação, eu queria te explicar um pouco sobre esse segredo do emagrecimento pós-bariátrico. Eu te falei isso aqui um pouco naquela aula que a gente fez em janeiro, Bariátrica Sem Medo. Aliás, se você perdeu esse conteúdo, aqui no nosso canal do YouTube, você vai nas sessões de vídeos ao vivo, tem lá o Bariátrica Sem Medo. Eu expliquei que o segredo de emagrecer depois da bariátrica não é restrição alimentar, e sim a mudança que os hormônios trazem no nosso metabolismo. É por isso que a gente emagrece depois da bariátrica, por causa de uma mudança metabólica hormonal. E justamente essa mudança anatômica, ou seja, a mudança por onde a comida passa, aonde o alimento passa, é justamente essa mudança que é a mocinha, mas também é a vilã. Ou seja, o mocinho e o vilão são causados pelo mesmo motivo. É justamente essa mudança anatômica. Aqui nessa foto, a gente está vendo do lado esquerdo, ó, o estômago nosso normal, não operado. Então, presta atenção nessa região aqui, ó. Eu estou mexendo o mouse, ó. Duodeno. Duodeno aqui é nossa região chave. Esse duodeno que é o ponto principal de soluções, mas também de problemas. É nessa região, que é o duodeno, que acontece uma série de efeitos fisiológicos que nos ajudam a engordar, mas também nos ajudam a ter problemas quando a gente faz a bariátrica, tá? Então, é essa mudança anatômica que causa esses efeitos colaterais negativos. Então, como eu estava te dizendo, presta atenção no duodeno, porque ele é o principal local onde absorve ferro. Então, quando você, estômago da esquerda, não operado, tá bom? Você come uma picanha maturada, como vocês viram já lá nos meus vídeos falando da picanha, né? Quando você come uma picanha maturada, essa picanha desce aqui pelo esôfago, chega aqui no estômago,
começa a ter a quebra dessas proteínas. E a carne vermelha, que tem, por exemplo, a picanha, ela é vermelha porque ela é rica em ferro. O ferro, a hemoglobina, é vermelha. Então, quando essa hemoglobina, né, esse ferro que está contido na picanha, ela passa para essa região do intestino chamada duodeno, é onde 80% da absorção do ferro dos alimentos acontece. Se é nessa região que 80% do ferro que a gente come é absorvido, você concorda que se a comida não passar mais pelo duodeno, eu vou ter uma redução de 80% na absorção do ferro da picanha que você está comendo? Está conseguindo entender? Então, o bypass gástrico, que é essa cirurgia que está aí no desenho, ele faz com que o alimento passe agora por essa setinha amarela, né? Se você olhar aqui, ó, a partezinha amarela, então, pós-bypass, 80% do ferro que você come não é absorvido. Então, se eu te perguntar, qual que você acha que é dos oligoelementos, ferro, cálcio, vitamina D, etc., qual que você acha que é o principal problema que o paciente que faz bypass pode ter? Carência de ferro. Certo? Carência de ferro é o principal problema que o paciente que faz bypass pode ter. Eu sei disso. Estou te explicando. Se você é mulher e fez bypass, aonde que você perde ferro? Todo mês você perde ferro na sua menstruação. Então, se você pôr um DIU, usar um implante, usar um anticoncepcional que corta a tua menstruação, não importa o método, você vai ter uma redução de anemia por falta de perda. Você vai parar de perder ferro, porque você tem uma cirurgia na tua barriga que limita em 80% a absorção do ferro dos alimentos que você come. Então, é obrigatório suplementação de ferro depois da bariátrica. Obrigatório. Se você não suplementar ferro, invariavelmente você vai ter anemia por falta de ferro, que a gente chama de anemia ferropriva. Agora, o duodeno também é responsável pela absorção de vitamina D. A maior parte da vitamina D, ela se liga ao colesterol, né, que é um transportador de gorduras, para poder ser absorvida. Então, o paciente que faz o bypass e perde gordura nas fezes, ele é um paciente que tem uma diminuição da absorção de vitamina D. Então, eu preciso repor também vitamina D. É mandatório. Agora, não está representado aqui, porque não é no duodeno que acontece, mas nessa regiãozinha aqui, ó, do estômago, a parte final do estômago, chamada antro gástrico, ela produz uma proteína que carrega uma vitamina chamada vitamina B12. Essa vitamina B12, que a gente acha em alimentos de origem animal, ela é transportada pelo fator intrínseco, que é o nome dessa proteína, e ela é absorvida no final do intestino fino. Quem faz o bypass, o alimento não passa mais por essa região do estômago chamada antro. Então, existe uma redução da absorção, existe uma redução da produção do fator intrínseco, e esse fator intrínseco. Então, é outro problema que o paciente que faz o bypass em Y potencialmente tem. Uma redução da absorção da mecobalamina, que é a formativa da vitamina B12. Então, se eu sei disso, pessoal, eu estou explicando a fisiologia do porquê que isso acontece. Se a gente sabe que isso vai acontecer depois do bypass, por que que você que faz o bypass insiste em não tomar as vitaminas? Você é burro, com todo respeito. Só pode ser burrice. Porque assim, eu quero o emagrecimento da bariátrica, mas eu não quero o problema que ela me traz. Então você volta a ser criança, porque é criança que faz o que quer. Adulto faz o que tem que ser feito. Então, você vai ficar dependente de vitaminas, ponto final, enfia isso na sua cabeça, cara. E no bypass, as 3 principais vitaminas que você tem que ter cuidado são essas: o ferro, vitamina D e vitamina B12. Agora, eu estava te dizendo que o duodeno, que é o vilão, mas também é o mocinho, é justamente no duodeno que a maior parte do açúcar simples, ele é absorvido. Então, quando a gente bate um milkshake do McDonald's lá, e ele está cheinho de açúcar, a maior parte do açúcar é absorvido aqui no duodeno.
Então, quando você faz o bypass, por exemplo, e a comida não passa mais pelo duodeno, a maior parte do açúcar não vai ser absorvido. Isso é bom, porque trata o seu pré-diabetes, trata o seu diabetes, te ajuda a emagrecer, mas isso é ruim por quê? Muito açúcar no tubo intestinal mal digerido, diarreia. Muito açúcar no tubo intestinal mal digerido, dumping, que é uma hipoglicemia reativa. Na verdade, são coisas diferentes, mas o mecanismo fisiopatológico de aparecimento é muito semelhante. Então, assim, o paciente que faz o bypass fala, pô, eu tenho dumping depois de comer o bolo da vovó. Sim, estou te explicando por quê. Como é que você faz, então? Para de comer o bolo da vovó, cara. É isso, é uma escolha. Você escolhe uma vida mais saudável em prol de abrir mão de outras questões que talvez você não possa mais consumir do jeito como era antes. Quando a gente olha essa imagem, então é isso que eu tenho para te dizer, né? Sobre o duodeno, sobre esse desvio intestinal. Então, a cirurgia, ela tá lá fazendo o efeito dela. E você pode perguntar, isso é por bypass, Fábio, mas e o sleeve? Que é a cirurgia que eu tenho na minha barriga? Ela também muda a absorção das coisas que eu como? Não. O sleeve é uma cirurgia que não muda a absorção de nada que você come. É por isso que o paciente que faz o sleeve tem menos problemas com vitaminas. Você conseguiu visualizar o porquê? É muito simples. Se a comida passa pelo duodeno, ó, duodeno é esse aqui, parece um C, tá vendo? O alimento ele passa normal pelo duodeno. Se ele, peraí, vou mostrar aqui, ó, o alimento passa normal pelo duodeno, esse negocinho em formato de C aqui. Se ele passa normal pelo duodeno, bingo, tudo que você come absorve. Porém, existe uma alteração fisiológica pós-sleeve que o alimento passa pelo duodeno, mas passa correndo. Ele passa mais rápido. E por que ele passa mais rápido, doutor Fábio? Porque existe uma mudança nas fibras aqui musculares do estômago, depois dessa gastrectomia, dessa retirada de uma parte do estômago, e essa mudança nessas fibras musculares faz com que um músculozinho que tem aqui, que é o piloro, o músculo interno, ele se abra de forma mais rápida, e aí a comida passa por aqui, mas ela passa tão rápido que às vezes não deixa absorver todo o ferro que precisaria. Tá entendendo? Então, o paciente do sleeve, como eu, também tem que tomar vitamina. Porque existe um esvaziamento mais rápido nessa região do fim do estômago, do duodeno. Gente, é fisiologia, tá? Eu estou te explicando a fisiologia do porquê que as coisas mudam depois da bariátrica. Se você entende esse porquê, você entende o que você faz para prevenir. Então, o paciente que faz o sleeve tá lá todo bonitão. Não, não tomo vitamina não, tô bem. Ah, pois é, vai ter problema. Só demora mais, mas vai ter problema. A mesma coisa é com a absorção das outras partes alimentares, por exemplo, dos outros nutrientes. Absorve tudo. Só que é um pouco diferente. Como essa velocidade de esvaziamento é mais rápida, por exemplo, o paciente que faz o sleeve e come açúcar, ele pode ter dumping também. Por quê? Fica menos açúcar absorvido. Aonde que eu te falei que absorve o açúcar? Não é no duodeno? Se a comida passa rápido pelo duodeno, às vezes fica açúcar mal absorvido ali, dumping, pós-sleeve. Só que é claro que, como passa um pouco, né, a comida passa por ali pelo duodeno, essa alteração ela é menor do que no bypass. Mas ela não é, o paciente do sleeve ele não é isento de ter dumping. Então, para fechar essa apresentação, eu vou ficar dependente de remédios depois da bariátrica? Vai. Sim, vai. Essa é a resposta. Mas qual que é a sua dependência? De vitaminas. E eu vou mais longe. Além de depender de vitaminas, do que mais que você vai depender? De musculação. Do que mais que você vai depender para ter uma vida saudável? De parar de beber álcool. Do que mais que você vai depender para ter uma vida saudável? De parar de comer açúcar simples. De que mais que você vai depender para ter uma vida saudável? De tirar a bunda da cadeira e fazer atividade física regular, pelo menos 5 vezes por semana. Tá entendendo? Você vai ter essa dependência. É obrigatório. Ah, mas eu tenho muitos problemas na minha vida. Tá bom, para isso que tem terapia. Você vai lá na psicóloga, ela vai te ajudar a resolver os problemas, mas você tem que entender que você fez bariátrica, gatinho, gatinha.
obrigatoriamente você precisa fazer isso para não ter problemas de saúde relacionados à cirurgia. E aí, para finalizar, eu te pergunto, o que você prefere? Você prefere a obesidade, que tem todos aqueles problemas que eu te falei, ou você prefere a cirurgia bariátrica, que trata todos aqueles problemas que a bariátrica, que a obesidade traz, mas ela pode trazer outros problemas? Então, observe que para mim é muito lógico esse raciocínio. Quando eu opto pela cirurgia, imagina uma pessoa, um homem, como esse rapaz que eu te mostrei aí na foto. Tinha lá seus 150 quilos. Ele vai trocar os 150 quilos, que com certeza vão diminuir a expectativa de vida dele, com certeza vão diminuir a qualidade de vida dele, com certeza vão vão tirar dele momentos de cuidar da família, de ver os filhos crescerem, de ter uma vida com mais disposição, com menos dor crônica, com autoestima melhor. A obesidade vai tirar isso dessa pessoa. E vai trazer outros problemas com o passar do tempo, invariavelmente, de uma forma ou de outra, numa gravidade ou outra. A pressão se altera, o fígado altera, o sono é ruim. Isso sem falar das questões do dia a dia, né, que eu já disse aqui para vocês várias vezes. Isso vai acontecer ou já acontece com você que está acima do peso. Agora, você acha que ter o risco de ter anemia por falta de ferro, você acha que é melhor você ficar do jeito que você está? Ou você acha que é melhor você corrigir todos esses outros problemas e correr o risco de ter a anemia por falta de ferro? Que é plenamente tratável. Vocês estão me entendendo? Então, eu estou trocando o certo, que é morrer mais cedo pela obesidade, o certo, que é ter uma vida ruim por causa do excesso de peso, pelo duvidoso, que é, será que eu posso ter uma vida normal depois da bariátrica? Pode ser que sim, pode ser que não. Porque eu conheço um vizinho que não tem a vida boa, que tem caganeira dentro do carro. Eu conheço um vizinho que está com anemia. Eu conheço uma vizinha que não sai da cama, que toma remédio o tempo inteiro. Sim. E eu conheço também um monte de gente, inclusive eu mesmo, que não tem problema nenhum. Que tem uma vida boa. Que tem 20 anos a mais aí que ganhou 20 anos de vida. Eu me sinto um garotão de 20 anos de idade. Então, eu conheço muita gente de ambos os lados. Qual que eu, Fábio, quero ser? Entendeu? Então, eu espero que essa apresentação tenha servido para você entender que a sua escolha vai definir os seus resultados. Se você escolhe continuar do jeito que você está, tudo bem. Você que é dono, dona da sua vida. Entendeu? Só que você arque com as consequências. Depois, se passar de hora, não está aqui quem avisou. Entendeu? Eu te avisei, eu estou te avisando. Agora, se você optar pela cirurgia bariátrica, você pode ter certeza que você vai resolver aqueles outros problemas e pode ter outros problemas. Só que esses outros problemas, se a gente colocar numa balança, eles são muito menores que os problemas que a obesidade traz. E detalhe, são totalmente preveníveis e tratáveis. Já fez sua decisão? Que duas perguntas. Tá? Deixa eu ver se no coisa. O Yuji escreveu aqui, eu também preferi a bariátrica. E deixa eu ver aqui. Amo aquarela aqui. No celular, então eu não estou conseguindo ver mais as perguntas do Instagram. Bom, quero agradecer a você por estar aqui até agora. Repito, se você chegou no finalzinho, esta aula ficará gravada aqui no YouTube. E você que está vendo pelo Instagram, você me manda um direct, que eu te mando o link para você se inscrever no canal do YouTube e também assistir essa aula por lá, aqui pelo canal do YouTube, tá bom? Vou atender meus pacientes, que eu acho que já tem gente aí me esperando online para eu atender. Um grande abraço para você, até a próxima.